Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. E abrindo o primeiro bloco hoje conosco a doutora Joana Dark Melo, ela que preside a ANAJUR, Associação Nacional das Carreiras Jurídicas da Advocacia Geral da União. Acertei? Falei direito? É a Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia Geral da União. ANAJUR. A ANAJUR. Bom dia, doutora Joana Dark, bem-vinda. Obrigada aí por essa oportunidade de estar aqui. A Advocacia Geral da União é uma carreira relativamente nova. Tem menos de 2 décadas de vida, mas já apresenta problemas, já apresenta alguns conflitos internos, desentendimentos aí com o Poder Legislativo e Executivo no termos de organização da própria carreira, né? Antes da AGU ser criada na década de 90, né, ser implementada, quem fazia a defesa da União era o Ministério Público Federal, né? Correto. Procuradoria-Geral da República. Foi o princípio da minha advocacia. Eu advogava muito no STJ na época e eu achava muito estranho aquilo, né? A gente fazia um mandado de segurança ou fazia alguma coisa na Justiça Federal, o Ministério Público fazia a defesa da União e depois vinha dar parecer sobre aquilo, né? Ao longo dessas 2 décadas da AGU, qual é a grande experiência, qual foi o grande ganho com a criação dessa carreira? Olha, realmente desvincular a defesa da União, que era a atribuição do Ministério Público, trouxe muitos ganhos. Exatamente por essa atuação meio que esquizofrênica, né? Como o senhor relatou agora, fazia defesa, no mesmo instante eles estavam nos 2 polos. E com a criação da AGU, que eu costumo dizer que ela é filha da democracia, né? Porque Exatamente. Ela nasceu com a Constituição Cidadã, em 88, teve esse desmembramento dessas atribuições e que passou a integrar só a advocacia, a AGU. E a AGU ela tem tanto a parte consultiva quanto a contenciosa. Antes existia só a atuação consultiva, né? Nós ainda temos as consultorias jurídicas e a atuação era só nessa área consultiva. As consultorias jurídicas vinculadas aos ministérios e órgãos federais na época preparava, digamos assim, os subsídios, né? E passava para os membros do Ministério Público, né? Eles ainda continuam assessorando a AGU nesse sentido ou não? Continua. Até porque os membros, os integrantes das consultorias são membros da Advocacia Geral da União. As consultorias são compostas por advogados da União. Então, eles atuam eu digo assim, na área preventiva, subsidiando, dando uma orientação jurídica, respaldo aos atos do administrador público. Então, toda e qualquer medida que o administrador vai tomar, ele passa primeiro pelo consultivo. E isso dá maior segurança para o gestor. E também, quando a questão é judicializada, sim, nós pedimos subsídios, porque cada ministério tem uma atuação específica, uma Perfeito. área específica. E nós, como advogados, não sabemos tudo, né? Nós buscamos as informações. Curiosidade, dentro da AGU, como é que é a distribuição dos processos? É por área de especialidade ou cada advogado está vinculado a um ministério específico? Não. Eu vou falar aqui a exemplo da Procuradoria da Primeira Região, que eu também integro e faço parte, sou coordenadora lá de serviços públicos. Nós temos coordenações temáticas. Então, tem a coordenação de serviços públicos, que é que eu atuo, tem a coordenação de servidores e militares, tem a coordenação de patrimônio, e isso nas demais procuradorias também existe essa especialização. Então, quando o processo chega, é feita a triagem imediata para saber a que coordenação pertence. Perfeito. Isso, pelo menos aqui na Primeira Região, é distribuído por dígito. Então, o advogado ele fica vinculado por dígito. Perfeito. Ao processo. Em termos de efetivo, o número de advogados hoje é suficiente, é precário? Quantos advogados temos na AGU e qual a média de processo a que cada um responde? Olha, em abril, eu até assustei hoje, eu consultei até um colega lá da PGU, constava como 901 advogados
Brasil nós todo? Somos, no Brasil são em torno de 1.700 advogados. Perfeito. 700 e poucos advogados, não tem precisamente, é nessa faixa de 1.700. Agora, a atuação só no contencioso, na PGU, né, que abrange o Brasil inteiro, nós somos hoje, éramos 901, hoje nós somos 896 advogados. Para um número de processos no Brasil inteiro, mais de 3 milhões de processos. Então, mais de 3 mil processos por advogado. Exato. É uma carga sobre-humana, É uma carga, né? é enorme. E na primeira região, que é a maior do país, que nós encampamos 17 estados. Não, são 13, mas o Distrito Federal. 14 estados, então. Exatamente. 14 unidades. 14. Então, nós temos, a primeira região comporta 80% do território nacional. Exatamente. Então, e só na primeira região são mais de 1.100.000, hoje 1.100.000, 1.200.000 processos. Havia um movimento no Judiciário Federal, até recentemente, de se criar um novo TRF no estado de Minas Gerais, Sim. Um em Manaus, se eu não me engano, e um só para São Paulo, né? Esse movimento como é que anda? Não, o que eu tenho conhecimento passou, eu não sei agora exatamente como está isso, mas só o de Minas Gerais. Vai ser criado então em Minas Gerais? Parece que sim, vai depender do Congresso, né? Certo. Mas isso só vai, nós temos que acompanhar também, a AGU também precisa acompanhar esse crescimento, esse desmembramento dos tribunais, porque a AGU ela acompanha. Ela é subdividida regionalmente? Regionalmente, são 5 regiões. De acordo com os tribunais regionais federais? Exatamente, são 5 regiões. Então... Perfeito. Nós temos 2 PECs tramitando no Congresso Nacional de interesse da carreira, a 443/2009 e a 452/2009. O que estabelecem essas PECs e qual é o impacto que elas vão trazer? Olha, esse é o grande anseio dos advogados públicos federais, o grande anseio. Hoje, essas 2 PECs, elas versam sobre a simetria remuneratória com o Ministério Público e Magistratura, exatamente por integrarmos o mesmo capítulo da Constituição, né, que esses dois órgãos, o Ministério Público e Magistratura, mas nós temos uma remuneração ainda bem inferior, né? Bem inferior. O final da carreira do advogado público não chega, é inferior ao início de carreira do Ministério Público e Magistratura. E isso, para a responsabilidade da nossa atuação, está muito aquém. Nós precisamos realmente lutar para que o Congresso, para que o governo se conscientize que há necessidade de se reparar essa distorção que existe. Na semana passada nós conversamos com o doutor Titonelli, né? Alan Titonelli, do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. E ele é presidente do Fórum também Nacional da Advocacia Pública. Ah, que maravilha. Ele não esclareceu isso aqui. Deixa ele falar. E nós conversamos na ocasião que quando criada a Advocacia Geral da União, foi inclusive oportunizado aos membros do Ministério Público que aderissem à nova carreira, né? Exatamente. Então ninguém vai aderir a uma carreira com uma remuneração inferior. Inferior. Né? Só com esse dispositivo aí, eu não precisa nenhum exercício extraordinário mental extraordinário para se compreender, entender que deveria haver que tem que uma haver equiparação, né? Exatamente. E nós defendemos os interesses da União, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. E os ganhos que a AGU tem trazido para a sociedade, para o país, tem sido enorme. A imprensa tem divulgado. Hoje a AGU está em segundo lugar em termos de mídia, só perdendo para o Supremo Tribunal. Em termos de divulgação, de mídia atuação. Positiva, né? Mídia positiva. Mídia positiva. E tem algumas mídias que não interessam, né? Exatamente. Tem uns campeões de mídia que não interessam. Exatamente, né? A mídia positiva, e isso tem mostrado o papel, a importância da atuação dos advogados públicos. Então, há necessidade de corrigir essa distorção existente hoje. Já passaram quase 20 anos da criação da AGU, né? E ela agora completou 19 anos da implementação com a Lei Complementar 73, e eu acho que é chegada a hora dos nossos dirigentes se conscientizarem. Reconhecerem isso, né? Reconhecer. Eu costumo dizer que é o reconhecimento remuneratório que nós queremos. Não queremos, em momento algum, privilégio. Outro pleito de vocês também
é a questão dos honorários de sucumbência, né? Perfeito. Pela Lei 8906, os honorários de sucumbência são patrimônio, propriedade sagrada do advogado que atua no processo. Não importa se o contrato seja de partido, se ele tem um contrato ad êxito com o cliente dele, se ele recebe salário ou não, os honorários de sucumbência são do advogado que atua no processo. Alguns órgãos federais, me parece que a Caixa Econômica Federal, ela já tem um caixa onde ela reúne esses honorários e faz um rateio entre os advogados da Caixa. Com vocês não acontece isso? Não acontece. E uma das PECs está prevendo isso também. Prevê isso, que é a 443. E também, agora com esse reajuste, que foi dado de 15,8% para todo mundo, nós resistimos ao máximo, mas foi um pleito, a decisão do governo que não teria condições de dar mais, né? Porque a inflação parece-me que estava em torno de 23% a 24%. Exato. Né? E só deram os 15,8% parcelado de 3 vezes. Resistimos ao máximo. Ou recebia aquele valor ou não recebia nada. Propusemos então, e o governo acatou, nós assinamos o acordo de se criar um GT honorários. E o ministro já assinou essa portaria, que deve dar início agora aos trabalhos, com prazo, se eu não estou equivocada, de 90 dias. Agora, a partir do dia 2 de outubro, já será iniciado esse trabalho, esse estudo. E qual seria o modelo ideal? Que o advogado que funcionou, atua em determinado processo, receba na íntegra aquela verba, ou que compõe um caixa comum e seja rateado toda a carreira? Que compõe um caixa comum, até porque nós temos os colegas que atuam em consultoria. Então não seria justo... Não fazem o contencioso. Exatamente, não faz o contencioso, mas eles dão o suporte para quem atua no contencioso. E você já tem um estudo de quanto isso refletiria no salário? Olha, isso aí tem uma questão que nós vamos tratar também no GT, porque tem um teto constitucional, se isso atingiria o teto constitucional ou não, ou se nós poderíamos receber além do teto. Então, essa é uma questão ainda uma que discussão nós vamos... que uma discussão vai que dar nós panos vamos, para a manga ainda. Vai. O importante é que esse seja definitivamente esclarecido e dito que os honorários pertencem aos advogados públicos, os honorários sucumbenciais. Eu acho que isso vai valorizar muito a carreira, até porque hoje nós estamos perdendo muitos advogados. Não tem ideia. É um concurso dificílimo da AGU, e às vezes o colega nem toma posse. Vai para outra carreira. Já toma posse em outra carreira, para o Ministério Público Magistrado. Estamos perdendo advogados para procurador municipal. Que loucura. A que ponto chegou? E sendo que tem muitas, eu acho que nós temos hoje em torno de, 23 procuradorias dos estados e municipais que recebem mais do que a gente, mais que o advogado público federal. É impressionante isso. Menos mal que é para o Ministério Público ou procuradorias, né? Procuradoria. Poderia ser para ser assessorista elevador no Senado, né? É verdade. Mas olha, se nós não tomarmos cuidado, é possível que sim. E eu costumo dizer, até para que a sociedade tome conhecimento e se conscientize também de que nós não estamos buscando privilégios, nós queremos apenas um respeito remuneratório, porque nós defendemos os interesses da sociedade brasileira. Agora, recentemente, nós tivemos esse acordo que foi feito aí do Grupo OK, que foi divulgado amplamente aí na imprensa. Então, veja bem, só na primeira parcela, 80 milhões vão entrar nos cofres. Foi quase $500 milhão recuperado. Exatamente, foi recuperado de verba desviada dos cofres públicos. Fora as políticas públicas também que nós damos a sustentação jurídica para as políticas públicas do governo. Diz uma coisa, e o projeto de lei orgânica que está no Congresso Nacional, que mudança ele traz para a carreira? Olha, ela está sendo bem debatida ultimamente, tem gerado algumas polêmicas. Eu tenho um posicionamento, isso é um posicionamento meu particular, que o debate com relação a essa emenda, a esse projeto de lei complementar, nós devemos travar no Congresso, né? Então, eu vejo sim que tem alguns ganhos, tem alguns dispositivos que precisam de ajustes, até porque para não dar uma interpretação no futuro
de contratar pessoas que não têm vínculo com a administração pública, que é o que está gerando ultimamente o maior debate no meio da advocacia pública, né? Com relação a esse tema, eu acho que nós precisamos tratar com mais cuidado, analisar mais, melhorar a redação, porque o que se coloca pelo governo é que aquele dispositivo que diz que pode contratar, considera-se membro da Advocacia Geral da União, esses cargos especiais, DAS, e o que foi dito é que isso aí seria apenas para efeito de responsabilização de quem exerce, de quem está no cargo, né? Então, eu acho que há necessidade, se é isso mesmo, há necessidade de se melhorar esse texto, para não dar essa polêmica toda. Mas eu acredito que o relator a ser escolhido ainda, a ser nomeado ainda, eu acredito que ele esteja aberto para as propostas, e o próprio ministro abriu um espaço recentemente para que apresentemos as propostas, para discutir um pouco mais a lei. Né? Então eu acho que nós podemos discutir isso aí sem traumas. Conversamos com a doutora Joana Dark Melo, presidente da ANAJUR. Doutora Joana Dark, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, sucesso na sua gestão frente à ANAJUR e que Deus abençoe essa luta e esse pleito de vocês. Obrigada, eu agradeço a oportunidade aqui de estar aqui e de divulgar um pouquinho o papel do advogado público, né? E para que a sociedade também tenha essa conhecimento de que nós somos os advogados deles. Perfeito. Da sociedade. Vamos a um rápido intervalo comercial e no retorno, o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Conosco nos estúdios, Dr. Kleber Pires, ele que há cerca de 40 dias assumiu a presidência da Associação Comercial do Distrito Federal, a mais importante associação do gênero aqui na capital da República. Dr. Kleber Pires, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul, bom dia a todos os telespectadores. Me diga uma coisa, qual é o principal papel da Associação Comercial do Distrito Federal? A Associação Comercial do Distrito Federal ela tem um papel muito importante. É a primeira associação comercial, ela é mais antiga do que Brasília, uma entidade que tem 54 anos, que ali nasceu a representação política do Distrito Federal, nasceu o BRB, nasceu a Federação da Indústria, Federação do Comércio, e tem um papel muito importante de aglomerar e defender todo o interesse do setor produtivo. Maravilha. O senhor há 40 dias à frente dessa importante entidade, quais são suas principais bandeiras de luta? Dentre elas é a manutenção e geração de emprego, a segurança pública, a revitalização do comércio e, em especial, criar uma alternativa definitiva para o estacionamento rotativo. Acho que esse seria um dos mecanismos. Eu tenho expectativa muito grande que muito em breve a Secretaria de Transporte, DF-Trans, juntamente com a Associação Comercial, venhamos a implantar o estacionamento rotativo. E para isso acontecer, nós esperamos que muito em breve revitalize realmente o transporte público do Distrito Federal. Diga uma coisa, a gente tem observado nos comércios locais das entrequadras, né? É uma coisa assustadora, uma rua importante aqui da Asa Sul, uma rua que esteve na moda até há pouco tempo, né? Uma rua próspera. Eu passei por lá essa semana, eu contei exatamente 8 lojas em uma rua apenas, vendendo ponto, passando o ponto, né? Que fenômeno está ocorrendo em Brasília, sobretudo na Asa Sul, nas asas, né? Eu não diria essa quebradeira, mas esse abandono, essa fuga dos comerciantes. Eu diria que está muito voltado pela falta de acessibilidade. Então nós, consumidores, nós temos a cultura de não caminhar, de não deixar o carro e andar 100 metros. Então essa falta do estacionamento público, ela não deixa de inibir o consumidor. Ele busca o shopping, busca outras alternativas.
A vaga fácil para estacionar, embora pague caro às vezes, né? E a segurança. Observa-se que o estacionamento cobra por minuto. E ali ele tem uma sensação de segurança. A partir do momento que implantarmos a zona azul, o estacionamento rotativo dentro do Distrito Federal, naturalmente ali terá as pessoas comercializando os vales que naturalmente farão a segurança, pelo menos a sensação de segurança. Observa-se que onde tem estacionamento rotativo, as lojas estão cheias. Com certeza. Eu, particularmente, eu não gosto de almoçar em shopping, né? Eu prefiro os restaurantes, sobretudo da Asa Sul. Mas eu evito qualquer restaurante hoje que não tenha um manobrista. Porque ou você deixa o carro muito longe, perde meia hora buscando uma vaga que não encontra, né? E, sobretudo agora na época de chuva, isso é por demais complicado, ou corre o risco de ser multado, né? Hoje quase que todos os bons restaurantes cobram ali do Valet Park em torno de R$ 7, R$ 10. Aí às vezes eu mesmo questiono e perguntei para um dono de um restaurante amigo um dia desse, onde é que você coloca o meu carro? Ele está sempre procurando um jeitinho, colocando dentro da quadra residencial. Eu acho que o governo pode sim olhar com bons olhos e criar os bolsões de estacionamento em todas as quadras residenciais. O que seriam esses bolsões de estacionamento? Observa-se que já teve a iniciativa aí do nosso administrador, ele criou em algumas quadras o bolsão de estacionamento, onde ele não atingiu o meio ambiente, não degradou o meio ambiente, preservou as árvores, fez uma calçada impermeável. Então acho que nós temos hoje um órgão fiscalizador que tem um papel importante, são os órgãos ambientais, mas nós precisamos sim buscar essa alternativa de imediata. Se você cria 50 vagas, 30, 10, uma que seja, não deixa de beneficiar a comunidade. Perfeito. A questão da segurança pública também é um grande problema, uma grande preocupação dos comerciantes fora dos shopping centers principalmente. E existe alguma política, uma aproximação, uma conversa da associação com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil? Nós temos um convívio muito saudável, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Temos sentado sempre, temos buscado algumas alternativas, eles têm nos ouvido e buscado algumas ações. Existe até um grande programa, um grande projeto que ontem teve até uma audiência pública, que eu espero que eles implantem com muita brevidade o sistema de câmera, que naturalmente não deixa de inibir. E observa-se que Brasília cresceu, vamos dizer, numa velocidade muito grande. Hoje nós temos um contingente que, se você fizer as contas e buscar esses dados da Polícia Civil e Polícia Militar, ele diminui a cada ano, onde as pessoas se aposentam, alguns mudam de atividade e não há novas contratações. E hoje, felizmente, nós temos ainda a melhor polícia do Brasil. Nós já debatemos isso aqui tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar aqui no programa, né? E realmente os últimos concursos sequer repuseram aqueles que se aposentaram, que foram para inatividade, ou que morreram, ou que abandonaram o serviço por outro concurso público, outra carreira. Então, os concursos apenas repuseram parte dessa evasão, né? Sem levar em conta o crescimento da população. E, naturalmente, com isso, quem paga praticamente somos nós, empresários, né? Temos que investir mais na área de segurança, contratando vigia, investindo em equipamento, onde o Estado tem o seu dever constitucional de nos dar a propriedade, né, de nos dar a segurança. Mas eu espero que muito em breve o governo busque uma solução definitiva. Na semana passada esteve conosco o deputado Radi Massu, ele que também é secretário da Pequena, Micro e Média Empresa. Ele tem uma luta grande aí na questão de desburocratizar a concessão dos alvarás de funcionamento, né? Mas uma grande reclamação que te houve no público em Brasília, comerciantes, empresários de uma forma geral, é a questão da nossa junta comercial. Hoje, um contrato social para ser registrado na junta tem demorado no mínimo 60 dias. Uma certidão simplificada, que seria uma coisa que deveria ser algo que, pela informatização, deveria ser uma coisa quase que automática, o que eu até pudesse tirar pela internet do meu computador, né? Tem demorado 5 dias úteis, né? Algum trabalho da associação comercial junto à junta comercial para que se abrevie esse tempo? Veja, assim que a nossa presidente Cristiane assumiu a junta comercial, ela ouviu a associação comercial e, se me permite, uma pequena correção. Pois não. Esse prazo de
até 60 dias, que isso aí realmente era um tormento para o setor produtivo. Já diminuiu? Ele hoje está acontecendo em torno de 6 dias e, segundo a Cristiane, muito em breve irá acontecer no mesmo dia. Em relação à certidão simplificada, você tem plena razão. Nós gastamos muito mais hoje com deslocamento do que com o valor que se cobra. E ela está informatizando, modernizando a junta comercial e eu tenho certeza absoluta que, pelo que a gente tem acompanhado, atendendo às nossas reivindicações do setor produtivo no todo, ela irá implantar e modernizar e deixar, talvez, como modelo para o Brasil. Esse é um desafio que ela tem pela frente. É uma crítica que eu sempre faço também, porque em países da América do Norte ou da Europa se abre uma empresa no mesmo dia, né? Exato. Protocolizou o seu contrato social no órgão deles que corresponde à nossa junta comercial, já sai com aquilo protocolizado, vai ao órgão da Receita e sai com o equivalente do CNPJ em algumas horas, no mesmo dia exatamente, né? Isso. E aqui a gente vê querendo gerar emprego, querendo gerar renda, pagar impostos, e esses obstáculos acabam dificultando, né? Tudo isso é uma questão de hábito, e nós temos algumas coisas que às vezes nos atrapalhou muito ao longo dos anos, até pelo fato da junta comercial ser um órgão vinculado ao governo federal. E ali tinha pessoas, quer dizer, como nós temos bons servidores públicos, tínhamos ali alguns, talvez, servidores que trabalhavam pelo atraso. Aquele que quanto pior, melhor. Mas eu gostaria de parabenizar a nossa presidente pela atuação e pela a coragem que teve de fazer grandes transformações. Se você for hoje à junta comercial, você observa que começou pela abertura em todos os aspectos, com a criação de box, de atendimento, onde realmente tem avançado e muito. Eu quero, inclusive, aproveitar o espaço aqui e, de público, convidá-la para uma entrevista aqui para falar sobre essas mudanças e trazer uma nova esperança, um novo alento aos nossos empresários, né? Copa do Mundo se aproximando, menos de 2 anos, né? 1 ano e 8 meses para a Copa do Mundo. Alguma preocupação da associação comercial em capacitar trabalhadores, em capacitar empresários para a Copa do Mundo? Com certeza, nós temos hoje uma parceria muito boa com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, hoje à frente o nosso querido deputado Rádio Massur, e temos hoje diversos projetos de capacitação, temos curso à distância de capacitação, que temos um convênio com a Web Aulas, e lógico, evidente que todo aquele que se capacitar, com toda certeza, estará se preparando para ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que o maior ganho de um grande evento, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, não é o que acontece durante o evento, mas é o que acontece antes na preparação e o ganho futuro, né? Então, o que eu vejo no Brasil, talvez, é essa preocupação em capacitar todo tipo de trabalhador para esse grande evento, talvez seja o maior ganho, e esse investimento em infraestrutura, em tudo isso, compense com essa preocupação de todos os setores em se preparar para o evento, né? É verdade. Hoje você pode observar que existe, às vezes, um grande clamor que não tem de desemprego, mas todo aquele que está capacitado, o mercado está absorvendo. Isso em todos os aspectos, em todas as áreas. Brasília tem uma vocação muito grande para o serviço, comércio e serviço. Então, todo aquele que se capacitar, com toda certeza, terá sua vaga garantida. Presidente, amanhã estamos iniciando o mês de outubro, já vamos para o último trimestre do ano, né? E geralmente no comércio é uma expectativa muito maior nesse período, né? Qual é a expectativa de crescimento de vendas para esse final de ano? É otimista, é pessimista? Promete muito. Eu acho que a economia ela está estável, o poder aquisitivo ele tem aumentado em cima de toda a retenção, de toda a choradeira, que isso aí sempre aconteceu. Está vindo aí o 13º, está vindo as novas oportunidades de emprego e, naturalmente, esse emprego provisório, eu diria que em torno de uns 20% dele permanece. Essa é uma grande oportunidade para as pessoas que estão desempregadas, para os primeiros empregos em especial, que as pessoas chegam com vontade. Eu até costumo dizer, não falte o trabalho para que o seu chefe não perceba que sua falta não faz falta. Às vezes, quando um funcionário sai de férias, você coloca outro para substituí-lo, é a oportunidade que aquele novato mostra serviço e mostra que ninguém é, mais uma vez, que ninguém é substituível, né? Então, são grandes oportunidades que tem
para novas oportunidades de trabalho. Então, não falte para que o seu chefe não perceba que a sua falta não faz falta. Exatamente. E essa contratação de trabalhadores temporários ou provisórios para o final do ano, já começou ou começa a partir de quando? Ele inicia normalmente em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, nas próximas semanas... Nas próximas semanas começam as contratações, entendeu? E é uma grande oportunidade que o jovem tem para se integrar no mercado de trabalho. Avaliação sua do atual governo, sem pessoalizar, mas uma forma de atuação em termos de a expectativa que nós tivemos da eleição e o comportamento do governo até o momento. É positivo, é negativo? Veja o seguinte, eu acho que quem quer bem a cidade tem que torcer para que o governo dê certo. E nada melhor do que a sociedade organizada, porque é muito fácil a gente criticar. Exato. Vamos ver de que forma nós podemos ajudar. Colaborar, contribuir, eu acho que né? O governo que aí está é um governo do povo, não é o governo daquele que votou nele. Então acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, nós podemos sim ajudar a cidade. Quem quer bem a cidade, vamos torcer para que tudo dê certo. Na semana passada, o deputado Radi Massu conversou conosco sobre uma grande bandeira de luta dele atualmente, que é a questão do ISS, Imposto sobre Serviços, incidente sobretudo sobre as operações de leasing e sobre as administradoras de cartões de crédito e débito. A posição da associação comercial é de se ombrear com o deputado nessa luta? Como é que o senhor vê isso? Com certeza, eu gostaria até de parabenizar de público as ações do deputado Radi Massu. Observa-se que, às vezes, o povo está tão descrente com o político, mas nós temos aí exemplos, inclusive, de coragem de tomar atitudes como essa. Como o deputado bem disse, são 2 bilhões de reais que deixaram de ser recolhidos nos cofres do Distrito Federal. Aí eu faço uma pergunta, será que os nossos governantes, os governos anteriores e o atual governo não tinham conhecimento dessa evasão de receita? 2 bilhões de reais. Esse dinheiro, com toda certeza, fará uma diferença muito grande no fomento do Distrito Federal. Eu parabenizo de público as atitudes corajosas do deputado Radi Massu. E eu espero que ele venha a ser um vencedor e o ganhador será a nossa comunidade. Com toda certeza. Dr. Kleber Pires, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Canal do Trabalhador fica aqui de portas abertas. Sempre que tiver um projeto, uma informação, seja algo positivo ou negativo para divulgar alguma reclamação, algum protesto dos comerciantes, faça do nosso programa a sua tribuna. Muito obrigado a você e a toda a sua equipe. Rápido intervalo e voltamos em seguida. Permaneça com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O Varjão comemora uma marca histórica no combate à violência. Cidade com cerca de 12 mil habitantes comemora 305 dias sem qualquer homicídio e sem qualquer crime de roubo. Uma região que era considerada talvez a mais violenta, uma das mais violentas do DF, torna-se agora uma das cidades mais calmas, mais tranquilas, mais pacíficas do Distrito Federal. Conosco, Hélio da Chagas, administrador daquela cidade, para falar sobre essa campanha. Administrador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor. Me diga uma coisa, Hélio, como é que uma das cidades mais violentas do DF, no prazo de 1 ano, aí comemora essa marca agora, 305 dias sem nenhum crime grave, digamos assim, né? Olha, doutor Raul, nós, assim que assumimos, nós aderimos, né, esse programa, que é um programa da Frente Parlamentar, né, aí capitaneada pelo deputado Hélio Luiz, e assim que entramos, nós publicamos uma ordem de serviço criando o projeto Varjão contra as drogas. Assim que entrei também, nós fizemos a primeira passeata contra as drogas, envolvendo aí os alunos das escolas e pais, moradores. A adesão foi muito boa.
né, que logo depois nós começamos nossas instruções através dos nossos professores, formamos uma turma muito boa de instrutores através da Academia de Polícia Civil e fizemos multiplicadores dentro do Varjão. E aí o diferencial... E esses multiplicadores são lideranças comunitárias? São lideranças comunitárias, religiosas, inclusive até os idosos da cidade, eles entraram na campanha. E entraram com uma felicidade tão grande, o senhor precisa ver. A felicidade daqueles idosos entrando nessa campanha. Enfim, a cidade vestiu a camisa, né? Com isso, as polícias que, enfim, já vinham fazendo um trabalho, se sentiram motivadas com isso, né? A população participando, denunciando, inclusive com as denúncias, a gente sabe que nós não temos bola de cristal. Conjunto, tanto a Polícia Civil quanto a Militar, é integrado. Em harmonia de interesse, tem se integrado nisso. Sim, isso aí graças ao trabalho da doutora Nélia, que é a delegada-chefe da 9ª DP, a equipe. 9ª DP é Lago Norte, né? Lago Norte, que é responsável também pela área do Varjão. E o 24º Batalhão, através do coronel Júlio César, uma pessoa também muito boa, visão aberta, um trabalho integrado das duas forças na área de repressão e administração com as entidades religiosas e liderança dentro da cidade com a área de prevenção. Perfeito. E o comércio de drogas diminuiu com isso? O consumo também diminuiu ou não? Diminuiu por quê? O que ocorre? Com a participação da comunidade, nós não temos bola de cristal, nem as polícias têm, e a comunidade denunciou. Essas informações chegaram até a mim, chegaram até as polícias, e com isso foram presos ali mais de 25, cerca de 27 traficantes. Nós tínhamos 32 bocas de fumo mapeadas pela polícia. Só que a dificuldade, o senhor sabe, né, como é que é a questão da droga. Precisa de ter a denúncia, precisa de ter o cidadão participando. Com essa participação foi muito importante nas ações da polícia, principalmente para prender esses 27 traficantes. Então você limpa aí a cidade de 27 traficantes, você faz um trabalho de prevenção com as crianças, como nós temos. Hoje temos 300, a intenção até o meio do ano que vem nós chegarmos a 1.000. Quando você fala em crianças, estamos falando de que idade mais ou menos? Entre 0 a 14 anos. 0 a 14 anos. Mas nós estamos trabalhando também com os adolescentes. Atividades extracurriculares no outro turno da escola? Outro turno, inclusive nós inauguramos lá antes era uma creche comunitária que estava desativada há 2 anos. E nós inauguramos, ela está em funcionamento agora em outubro, com 200 crianças, o ano que vem 400 crianças, um centro comunitário. Porque nós temos creche dentro da cidade que atende de 0 a 9 anos, né? Não, 0 a 6, desculpa, e o centro comunitário que atenderia essas crianças de 6 a 14 anos. Uma pergunta desafiadora, administrador. Quanto houve de investimento de dinheiro público nesse programa? Olha, se eu dizer aqui para vocês... Não, eu quero que o senhor diga. Foi quase custo zero. Não vou dizer que foi um custo zero, mas foi muito baixo. A pergunta foi provocadora e não foi combinada nos bastidores, não, mas justamente para dizer que quando você tem criatividade, quando você tem boa vontade, dá para realizar. Então é muito fácil para um gestor público cruzar os braços, já não tem recurso, não tem dinheiro, né? Mas como tem boa vontade, criatividade, vontade política e se quer arregaçar as mangas, se tem coragem para se expor, tudo é possível realizar, muitas vezes com recursos escassos, né? Exatamente. E aí a diferença do administrador, do estadista é essa. Administrar com muito dinheiro, qualquer bobo administra, né? O desafio é desafiar com pouco, é administrar com poucos recursos, né? Exatamente. E por isso eu parabenizo. É um orgulho para nós ver uma atitude numa cidade que às vezes quem mora no plano piloto, nas cidades de maior importância, digamos assim, econômico para o DF, acaba desprezando o Varjão, né? Uhum. Mas é uma cidade que abriga lá 12 mil irmãos nossos, 12 mil seres humanos, com enorme potencial. E quando chega um líder criativo assim, consegue consertar esses problemas de maior gravidade, né?
Me diz uma coisa, o envolvimento da comunidade não se resume apenas à denúncia, né? Não. Nesses programas socioeducativos, nesses programas de atividades extracurriculares, há também envolvimento das igrejas, da comunidade, das lideranças? Comunidades, nós temos lá tanto a igreja católica como a evangélica. É curioso, os números, né? Saiu agora há pouco tempo, uns 40 dias, pela Codeplan, a cidade do Varjão sendo a segunda cidade proporcionalmente com o maior número de evangélicos, quase 40% da cidade. É uma cidade, vamos dizer assim, é a terceira com a menor renda do Distrito Federal, ou vamos dizer assim, é a terceira, a primeira é estrutural, a segunda Itapuã, a terceira é o Varjão. É uma cidade com pessoas carentes, são pessoas de renda baixa e que, enfim, não tem muitas possibilidades, né, de verba, vamos dizer assim. Se eu não me engano, 45% a 50% da cidade é de jovens. Vou dizer, de 0 a 24 anos. Então, assim, é uma cidade que está em plena expansão, é uma cidade ativa e que precisa de muito incentivo social. Agora, tivemos o envolvimento, sim, da comunidade, não só nas denúncias. Essas entidades, elas trabalharam para que, tanto, nós temos também outros institutos também, junto com a Igreja Católica, também que ajudou muito, junto com as entidades evangélicas, associações, né, deficientes, de idosos, todos eles receberam a nossa atenção. Mas tudo isso sob a coordenação da administração regional. Me diga uma coisa, os roubos e homicídios zeraram nesse período de 305 dias, quase um ano, né? E os outros crimes de menor potencial ofensivo, furtos ou até violência doméstica, eles perduram, claro, né, e continuam acontecendo, mas diminuíram também ou não? É natural quando você atinge o bolso ali do traficante, das pessoas criminosas, ela partir para outra finalidade. Então, assim, não que aumentou, mas era natural que o furto ele continuasse. Mesmo as polícias trabalhando, mas o furto ainda continua. Nós não conseguimos zerar essa questão do furto, até porque ainda tem alguns usuários. A violência doméstica também, muitos por conta da própria bebida, né? Mesmo assim, nós conseguimos diminuir assim, aquela incidência com as questões alcoólicas, até porque nós fizemos um acordo com donos de bares. O horário de fechamento. Como é que é esse acordo? Nós, em vez de baixar uma portaria proibindo, nós chegamos e conversamos com eles. Reunimos a 9ª DP, a GFIS, a Polícia Militar, reunimos os donos dos bares dentro da cidade, mostramos para eles que após ali 1h da manhã, o dono do bar não tem mais lucro. Ele tem muita apurrinhação, porque o camarada ali está para lá de bêbado, enchendo a paciência dele, e você tem briga, né? Aquelas brigas... Se expondo à violência, inclusive. Expondo à violência. Né? Então, nós chegamos num consenso quanto ao horário, no meio de semana, 11 horas. No dia que tem jogo, fecha um pouquinho mais tarde, meia-noite, porque o jogo só termina depois das 11, 11h30. Final de semana, sexta e sábado, fecha 1h da madrugada. Domingo já volta para 11 horas da noite. Há um acordo, mas se não cumprir também existem medidas coercitivas, né? Existe. É um acordo que, inclusive, nós fizemos questão de publicar no Diário Oficial. Né? Então, assim, todos têm ciência daquele acordo. Tivemos, assim, 90% dos donos de bares na reunião. Aqueles que não quiseram ir receberam a notificação que foi feito um acordo, ele foi convidado, todos foram convidados. E com isso aí, nós já saímos na frente, diminuímos aí mais um pouco da violência. Mas nós temos ainda um bom índice de violência contra a mulher. Então, estamos trabalhando uma campanha educativa, de orientação, principalmente para os homens. Porque a gente orienta as mulheres, mas a gente tem que orientar os homens também. Obrigado pela entrevista, administrador. Parabéns pelo seu trabalho. E parabéns pelos resultados. Eu que agradeço. Sucesso lá, um abraço ao nosso amigo, o deputado Wellington Luiz. Eu mando sim. E eu quero agradecer a todos os telespectadores aqui do canal do Trabalhador. Maravilha.
fazer um pequeno intervalo e já voltamos em seguida. Permanece com a gente aí. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador Responde. Conosco no estúdio de hoje, Dr. Klaus de Mello, representando a OABDF para tirar as suas dúvidas. Dr. Klaus, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul, tudo bom? Ótimo, temos 2 perguntas bem picantes hoje aqui. Isso é bom. Vamos lá. Primeira delas, nosso amigo que não se identificou, LEP, de Águas Claras, diz o seguinte: sou policial federal com 28 anos de serviço prestados ao glorioso Departamento de Polícia Federal. Pela primeira vez em toda a minha carreira, aderi ao movimento grevista. Conforme os senhores têm observado pela imprensa e até divulgaram em um de seus programas, estamos em greve há várias semanas. A nossa greve é legítima e legal. A Federação Nacional realizou uma assembleia e, posteriormente, cada sindicato estadual realizou a assembleia em suas bases. Todos os requisitos legais foram cumpridos. O governo foi avisado com antecedência. Os serviços essenciais estão sendo respeitados. A presidente Dilma, todavia, determinou o corte dos nossos salários. Parece que o sindicato entrou com mandado de segurança, porém não teve liminar. O fato é que meu contra-cheque deste mês está sendo zerado. Ele grifou zerado aqui. O que devo fazer? O mandado de segurança preventivo? Devo esperar sair a tela do meu contra-cheque zerado a fim de pré-constituir uma prova? A simples notícia nos jornais de que o nosso salário será cortado já não é prova suficiente? A proteção constitucional do salário estabelecida pelo artigo 7º da Constituição não se aplica ao caso? Eis a pergunta. Bom, Raul, a gente tem que entender o seguinte: o modelo sindical brasileiro, o modelo de greve brasileiro, principalmente no serviço público, ele não é o mais adequado. No artigo 9º da Constituição Federal havia o direito à greve. Perfeito. E os trabalhadores deveriam dizer quais eram suas reivindicações e o momento de exercer essas reivindicações. É o movimento paredista, quando o trabalhador coloca o empregador em xeque para que ele valorize o seu trabalho. A gente tem que entender o seguinte: nesse sistema de greve, ele deveria ter sido regulamentado em lei. E nunca Ainda não foi. Nunca foi. Mas a Constituição tem 25 anos, né? Quase 25, né? Já deveria ter sido há um bom tempo, né? E o Supremo, tentando suprir essa lacuna, por um dos votos mais brilhantes, que ele mudou o entendimento do próprio Supremo, que sempre que tinha mandado de injunção, e eu não sei qual é o nosso público, mandado de injunção é quando não há lei. Certo, uma lacuna, né? Uma lacuna na lei, que deveria haver uma atuação maior do Poder Legislativo. A pessoa poderia ajuizar esse tipo de mandado, chamado mandado de injunção, para que o Poder Legislativo ele caminhasse, ele agisse, ele fizesse aquilo para o que ele foi criado. E depois de muito tempo, o Supremo, que só mandava informando que havia essa lacuna e que o Legislativo deveria cumprir... Teve uma inadimplência legislativa, né? E nunca foi cumprida. Ele aplicou ao serviço público alguns fundamentos da lei de greve, que é a Lei 7.783. Os mesmos da iniciativa privada. Naquilo que coubesse e não explicou o que era que cabia. Nessa lei, ela prevê que o movimento paredista, durante o momento em que a suspensão das atividades, ele diz que também há uma suspensão do contrato de trabalho. Veja, ela foi criada para um movimento bem seletista. Perfeito. E nessa suspensão, que é diferente de interrupção do modo de ver jurídico, há a possibilidade de que o empregador ele não remunere o trabalhador. Sob o argumento que não teria havido a contraprestação do trabalho. Por que foi criado esse modelo? Esse modelo, na época, foi criado
porque se entendia que o trabalhador, quando ele prestava o seu serviço, o empregador ele tinha mais lucro do que ele parado, mesmo com os gastos de salário. Então, mesmo que tivesse esse movimento de pressão e de choque, ele estaria sempre colocado contra a parede porque ele precisava dos serviços do trabalhador. Só que, hoje no movimento de massa não é mais assim. Às vezes, quando se trata mesmo de produto, você coloca produtos de venda 3 meses antes. Então, muitas vezes se demora para que o empregador ele tenha essa falta de serviços. E, infelizmente, a legislação e o TST, que foi quem julgou durante muitos anos esse tipo de questão, talvez não o fosse com relação ao Serviço Público Federal, ainda assim há uma dúvida, ele entende que pode haver o corte de salários. Pode-se depois, as duas partes, empregador no caso, o governo, a União Federal, nesse caso, e os trabalhadores, por intermédio do seu representante sindical, decidir que aquele período era de interrupção ou fazer a compensação. Reposição de horas ou coisa assim. A reposição assim. De horas. Perfeito. Mas então a atitude da presidente é legítima e tem amparo para isso? Ela tem amparo para isso e é legítima. Não sei se era a melhor oportunidade de fazê-lo. Aí é uma outra questão política que a nos gente compete julgar, né? Exatamente. Perfeito. Segunda pergunta, doutor Klaus. Quem nos envia a pergunta é a Luísa Medeiros do Prado. Ela reside em Taguatinga Norte. E ela diz o seguinte: trabalhei em uma empresa de engenharia há 9 anos. Sou casada há 7 anos. Meu marido é estéril. Estamos tratando há 4 anos sem êxito em que eu engravide. Ao mesmo tempo, nos cadastramos em um programa de doação. Há 3 meses, a empresa de engenharia me demitiu. No 12º dia do meu aviso prévio, eu consegui adotar um menino. A empresa se negou a me pagar a licença maternidade. Estou recebendo pela Previdência, cumulativo com o seguro-desemprego, também a licença maternidade. Ocorre que na carteira de trabalho eu recebia apenas R$ 1.200, mas recebia por fora outros 1.300. A Previdência só está me pagando o valor constante da CTPS. Posso reclamar da empresa a complementação? Luísa Medeiros Prado. Bom, Luísa, eu vou começar do final para o início. Perfeito. O pagamento que nós chamamos pagamento por fora, ele é uma aberração jurídica. Ele não poderia ser feito. Ela pode ingressar com uma ação, pedir o reconhecimento desse pagamento por fora. E o reflexo em todas as verbas. O reflexo não só em todas as verbas, como em FGTS, durante o período, num período imprescrito do contrato de trabalho, que era de 5 anos. Perfeito. Isso aí ela pode fazer, ajuizar e depois, inclusive, pedir para que seja oficiado ao INSS. Ela trabalhou há 9 anos, os 4 primeiros já estão prescritos. Já estão prescritos. E mais o período que ela ficou fora, quando ela sai da empresa, ela falou que saiu há quanto tempo? 3 meses. Há 3 meses. Ela foi demitida há 3, como cumpriu o aviso prévio, 60 dias. Então ela poderia ainda, porque depois que cessa o vínculo de trabalho, só teriam 2 anos para ajuizar essa ação. Então ela poderia ajuizar, pedir o reconhecimento desse pagamento por fora, os reflexos que deveriam ter sido pagos durante o contrato de trabalho, e ainda pode pedir indenização substitutiva pelo que ela deixou de receber da Previdência por conta dessa fraude ao contrato de trabalho dela, que é muito feita, e inclusive vai prejudicar ela depois quando ela for requerer a aposentadoria. Os valores de aposentadoria vão acompanhar aquilo que está na formalidade. Então não seria uma complementação, assim, uma indenização relativa à diferença? Pode ser pedir uma indenização relativa à diferença. Perfeito. E, bom, isso aí é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse é um pouco que a gente tem que ter conhecimento de outras áreas. O período de aviso prévio, diz a CLT, ele constitui parte integrante do contrato de trabalho e faz base de cálculo efeito para todos os fins, diz a CLT. Quando a pessoa adota, e nesse caso eu não sei se a criança tem menos de 1 ano ou tem mais de 1 ano, ela não esclarece. Ela não esclareceu isso, porque se for menos de 1 ano, ela tem o mesmo período de licença maternidade do que uma mãe que deu à luz um filho. Se for mais de 1 ano, ela tem esse período pela metade. Ok? Como ela adotou essa criança posterior
durante o período de aviso prévio, teríamos que considerar duas situações. Há quanto tempo ela está na fila para adotar do programa de doação. Programa de doação. A gente sabe que doação no Brasil não é tão simples. Pessoas ficam anos no programa de doação e não se escolhe quando vai sair. É semelhante à maternidade, não se escolhe quando vai ser. Por mais que você programe e se planeje, quem vai decidir isso são as leis da natureza, é Deus. Então não há como saber isso. Se ela comprovar que agiu de boa fé, que já estava inscrita no programa, esse período de aviso prévio, pela proteção à criança, não é só uma proteção ao contrato de trabalho, mas é uma proteção também ao menor, a empresa seria compelida ou a reintegrá-la e ela cumprir esse período lá, ou conceder-lhe a indenização substitutiva para que ela permanecesse em licença maternidade. E também relativos à estabilidade provisória. E também relativos à estabilidade provisória. Perfeito. Luísa respondeu a sua pergunta, obrigado. Você que tem qualquer dúvida na área jurídica, mande um e-mail para produção@canaldotrabalhador.tv.br e nós responderemos aqui. Dr. Cláudio, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Raul. Leve nosso abraço, Dr. Lincoln, Dr. Emes, Dr. Caputo. Nosso abraço ao OAB por mais uma vez ter enviado um conselheiro, um membro brilhante dos seus quadros para esclarecer nossas dúvidas aqui. Muito obrigado. E com a sua participação nós vamos fechando o programa de hoje, desejando a ti e a tua família um domingo abençoado, uma semana produtiva e domingo que vem, encontro marcado aqui na TV Brasília a partir do meio-dia. Almoce com a gente. Bom domingo, professor. Muito obrigado. Até domingo, se Deus quiser.